pouco tempo nós ouvimos falar a respeito de um crime hediondo relacionando o anestesista geral ao crime de estupro contra uma mulher grávida durante seu procedimento cirúrgico. Um tipo de crime bárbaro e detestável que precisa sim ser analisado da forma mais cuidadosa e precisa possível, mas que atualmente está servindo para fomentar discursos ideológicos, principalmente entre especialistas que estão vindo a público dizer que tal ato vil e desumano é, abre aspas, fruto de uma sociedade estruturalmente machista e opressora e que tenta reduzir a todo custo a figura da mulher comum, fecha aspas. Esses imbecis, que não apenas são burros, mas também maldosos, ainda estão aproveitando desse crime barra acontecimento para alavancar a pauta do aborto, porque eles simplesmente têm algo muito maior e mais perigoso a defender, acreditando piamente na ideia de que vão sim conseguir instrumentalizar toda a sociedade para que suas pautas vis sejam atendidas e representadas com a maior força possível. Isso é, eles não se interessam pela vida das mulheres grávidas estupradas pelo fascínio anestesista, mas sim pelas suas pautas revolucionárias que servem para fortalecer e fomentar a cultura comunista internacional. Ou seja, são tão canalhas quanto o próprio médico estuprador. A primeira coisa que precisa ser compreendida de vez, e isto vale principalmente aos juristas e aos especialistas de todo o Brasil, é que o crime envolvendo o anestesista geral é algo ligado a um único indivíduo apenas, e que criminosos não cometem crimes devido a um fator social ou genético, mas sim porque eles próprios possuem índole cruel e perversa. Não se pode incriminar toda uma sociedade por um crime que um único indivíduo apenas cometeu. Muito simples, né? Bom, na cabeça dos burocratas e semi-analfabetos no Brasil, parece que não é. Ademais, é necessário entender que houve sim um processo de remodelação cultural que não influenciou diretamente nenhum crime, mas que permitiu uma abertura para que ele aparecesse com maior incidência, chamado de medicalização total da sociedade. Significa dizer que o médico hoje tem um papel não apenas de instruir os indivíduos em prolongarem suas vidas através dos cuidados que eles próprios devem tomar com a própria saúde, como também tem um papel de controlar grande parte das suas liberdades individuais. Isso é, ele tem um total poder de agir sobre a vida do homem comum devido à sua alta figura de poder e prestígio na sociedade. Ele estuda mais, se dedica mais e, portanto, tem mais autoridade para agir do que os demais indivíduos, com o poder inclusive para agir como uma figura moral. Há inúmeras evidências que expressam esse fator, mostrando que, se antes tínhamos médicos especializados apenas em falar sobre saúde, hoje nós temos profissionais que falam sobre assuntos que nada tem a ver com as suas alçadas, porque recebe o título barra atestado para agirem como tal. É o caso, por exemplo, do senhor Drauzio Varella, o médico que de início não ganhou visibilidade por falar de saúde, mas sim por condenar o papel de policiais que entraram no já demolido Carandiru, presídio cujo fora palco de rebeliões para deter bandidos altamente periculosos e obstinados a matar todas as autoridades do antigo presídio que virem pela frente. O senhor Drauzio, por exemplo, diversas vezes apareceu em blogs, revistas, semanários, jornais impressos, canais de rádio e de televisão defendendo pautas perversas, assim como a da legalização das drogas, inclusive das mais pesadas, dizendo-se ser totalmente contra a guerra ao tráfico. O que isso tem a ver com a área da saúde, cuja deveria ser a única de sua alçada? Bom, ninguém sabe. Sabe-se que, na verdade, o senhor Drauzio, o que faz, principalmente quando aparece na mídia, é agir como um bom e velho militante esquerdista, obstinado não em trabalhar eticamente dentro do exercício de suas funções médicas, mas sim em ideologizar pessoas, principalmente jovens universitários, já que ele próprio é um médico e todo jovenzinho snob adora ouvir um senhor doutor arrotando suas vaidades por aí. Aliás, não podemos esquecer jamais, Drauzio Varella, mesmo com sua carinha de bom moço, não engana os já versados. Ele abraçou, em rede nacional, um estuprador de crianças pelo simples fato de ser um transexual. Na cadeia você é obrigada a se prostituir por uma pasta de dente, um sabonete, um prato de comida. A família da criança só foi reconhecer o criminoso anos depois de ter cometido o crime, aparecendo aos falsos prantos e abraçado ao queridinho doutor em plena mídia nacional. Silêncio da esquerda caviar, ninguém falou um pio sequer. Sobre o processo de medicalização total da sociedade, ele vem acontecendo não só no Brasil, mas em
todo o círculo ocidental, porque sabe-se muito bem que toda a classe médica está inteiramente subjugada às decisões da OMS, um órgão pertencente à nova ordem mundial, e muito importante para fazer valer a Agenda 2030 da ONU. E por esse ser um fator de ordem cultural, grande parte da sociedade aprendeu ao longo do tempo que sim, a figura do médico tem um total poder de ação sobre os indivíduos, inclusive o da ação moral. Quantos são os médicos que, por exemplo, vão a público ensinar sobre normas básicas de etiqueta e convivência social, mas que pouco falam a respeito da saúde, cuja área deveriam restringir-se para falar a respeito, sem antes quererem empregar altíssimas lições de moral sobre seus ouvintes e telespectadores? São inúmeros casos assim por todo o país, inclusive dentro das mídias regionais. Para este fenômeno, existe uma plausível e já antiga explicação. O governo, ao aplicar a porca ideia de que a educação é um direito e não um dever, fez surgir milhares de pessoas que compreendem o estudo não como um instrumento de formação pessoal humana, mas sim unicamente como um meio de aquisição social, garantindo ganho de poder e status baseado na promessa de conquista infinita de privilégios pomposos e símbolos incrivelmente envaidecedores. O fato é, o privilégio deve ser da sociedade e não de fulano que recebe o título de mestre, senhor, doutor. A partir do momento que o sujeito escolhe, não por obrigatoriedade, formar-se como profissional das ciências humanas, sua responsabilidade deve perpassar sua ideia de salário e proteção de cargo para agir em prol do indivíduo comum, que necessita urgentemente da oferta de seu tratamento. Isso é, o privilegiado deve ser o povão, com a ajuda que vai receber desse profissional em específico, e não o médico que só fará seu ofício com o intuito de garantir suas próprias regalias. Infelizmente, essa inversão psicótica de valores fez surgir indivíduos cada vez mais apáticos e umbigocêntricos que, em vez de valorizarem a vida alheia em primeiro lugar, valorizam, mais do que tudo, suas próprias profissões. Eis a ideia diminuta do brasileiro comum, que foi ensinado não a educar-se a si próprio, mas sim a adquirir infinitos privilégios em troca daquilo que aprendem através de um esforço fajuto e desleal. O que se observa, então, diante do crime envolvendo o anestesista geral? Uma patota interessada em defender pautas ideológicas e esquecida, ou não, de raciocinar sobre o fator medicalização total da sociedade, tratando tal crime apenas dentro da esfera jurídica, baseada em chavões ativistas. A verdade é que o fator cultural, muito mais forte e evidente do que qualquer outro ligado à criminologia, se for para ser analisado por um genuíno especialista, não pode ser observado de maneira superficial e com o único intuito de promover ideologias. Acontece que, infelizmente, já estão as promovendo. A advogada criminalista Maíra Fernandes, por exemplo, no site consultorjurídico.com, escreveu que, abre aspas, a cultura do machismo ainda está impregnada na sociedade brasileira e no mundo, em todas as esferas, e se reflete não só nas formas de violência sexual, obstétrica, doméstica, psicológica, mas em outros aspectos que, mais sutis, reforçam a ideia de soberania do poder masculino sobre as mulheres, fecha aspas. Talvez o que a advogada criminalista, que numa posição tão importante quanto essa na qual se encontra, não saiba ou esconda por pura maldade, é que não há um fenômeno que possa explicar a expressão machismo estrutural. Tal termo deriva de doutrinadores do direito com ideias marxistas na cabeça, que no fundo acreditam existir na sociedade classes estruturais homogêneas de indivíduos que agem de forma reducionista sobre os demais. Todavia, nada disso existe. A nossa sociedade não está homogeneamente dividida entre homens machistas e mulheres em situação de total vulnerabilidade. Se a advogada criminalista analisasse corretamente os fatos e também os números, veria que o que a nossa sociedade de maioria cristã forma são homens cuja maioria aprendem com suas famílias, pais, tios, avós, irmãos, a tratarem mulheres com o máximo de respeito e zelo possíveis. Isso é, não como simples objetos de prazer, mas sim como um bem a ser alcançado respeitosamente e não maltratado. Quer um exemplo? Arrisque um homem, vindo dessa suposta sociedade machista estrutural, agredir ou estuprar uma mulher no meio da rua, em meio a vários homens, para ver se ele será muito bem recebido pelos demais. Todos nós sabemos que, no mínimo, ele irá levar uma surra bem dada para que nunca mais saiba o caminho de volta para casa. Machistas existem sim, mas não podem ser classificados estruturalmente como frutos da cultura de uma sociedade inteira, principalmente essa na qual vivemos, que usa como base para a formação individual os preceitos cristãos. Esses monstros são casos isolados que existem no mundo inteiro, e fazer tal acusação reducionista, atribuindo tal baixeza a todos os homens de um país, é fazer uma imputação de crime de ordem coletiva nacional.
Será que é justo e correto, então, uma advogada criminalista vir a público e agir dentro desses moldes? É claro que não. Quem utiliza esses termos e vem a público cunhá-los contra toda uma sociedade, a faz ou por ignorância ou por pura maldade. Bom, eu acredito que em quase 100% das vezes seja esse segundo, porque uma advogada criminalista como essa, chamada Maíra Fernandes, com certeza deve saber que os homens na sociedade estão em situação de vulnerabilidade muito maior se comparado às mulheres. São 11 vezes mais mortes violentas que atingem mais homens do que mulheres em idade jovem ou adulta. Em todas as últimas décadas no Brasil, morreram muito mais homens do que mulheres. Por que então usar a expressão machismo estrutural? É para fazer militância jurídica? Parece que sim. Essa expressão, se realmente existisse na prática, assim como o site UOL a define como, abre aspas, uma masculinidade hegemônica em que é necessário seguir regras, conceitos e ideologias, evitando tudo que fuja da heteronormatividade, fecha aspas, todos os homens seriam então estupradores em potencial, o que na verdade não são. Será que todos os homens, ao estarem diante da presença de uma mulher em situação de vulnerabilidade, abusariam desta simplesmente por eles possuírem um pênis e serem, assim como os militantes dizem, frutos de uma sociedade que ensina culturalmente a ser um machista seguidor das regras da heteronormatividade? É claro que não. Então é óbvio que estão tentando criminalizar a figura do homem heterossexual, assim como as próprias feministas clássicas já descreviam em seus livros. O homem comum hoje está sendo assemelhado à figura do anestesista geral, estuprador de mulheres grávidas, pelo simples fato de se comportar como um homem. Se um rapaz, por exemplo, tece elogios respeitosos a uma moça na rua, ou se ele anda de regata ou sem camisa, ou se ele posta mensagens bíblicas, cristãs pelas suas redes sociais, ou se ele declara apoio ao atual presidente da república, ou se é solteiro e gosta de paquerar outras mulheres também solteiras, tudo isso aos militantes e ativistas das classes falantes do Brasil são, na verdade, atitudes extremistas, machistas, fruto de uma sociedade patriarcal, burguesa, que só tende a desmoralizar a figura da mulher e prevalecer-se acima de tudo e de todos. Mas nada disso é verdade. Nós vivemos numa sociedade majoritariamente cristã e estão querendo a todo custo criminalizar a figura das pessoas heterossexuais, inclusive das mulheres que não militam para esse fim. O meio jurídico está agindo aos moldes ativistas. O meio jornalístico também. O cinema, a música, a propaganda, idem. Querem destruir o cristianismo no Ocidente. E para explicar tudo isso, já não faltam provas mais. Além disso, o que talvez muitos imbecis e palpiteiros não queiram enxergar é que a objetificação da mulher, pelo que se vê através da força cultural vigente, não vem através da figura masculina, mas sim, na maioria das vezes, pela própria figura da mulher. Ou será que ninguém mais se lembra da Anitta, a marqueteira de tatuagem no ânus, recebendo o prêmio de mulher do ano de 2017 pela revista GQ, sendo que no mesmo ano uma professora deu a própria vida para salvar crianças vítimas de um maníaco que ateou fogo contra toda uma creche? Ou então, da Luísa Sonza, tendo seu ânus quase lambido pela MC Rebeca. Quem é que trata a mulher como objeto sexual? São os homens? Os homens que sobem nos palcos seminus, rebolando a própria bunda, cantando letras que depreciam a figura da mulher? Será realmente que no Brasil existe um fenômeno onde apenas os homens que vão aos aplicativos como o TikTok rebolarem a própria bunda para conseguirem likes? Ou será que é justamente o contrário? Que meninas e mulheres adultas estão se prostituindo em público, tanto nesses aplicativos quanto em suas festinhas, para conseguirem a apreciação de vários machos? Isso é, evidentemente, uma inversão psicótica de valores. É graças à criação desses termos genéricos, reducionistas e sem fundamento, baseado em ideias puramente marxistas e fruto do ressentimento de uma minoria, que a nossa Constituição, um bem maior, está sendo jogada às traças todos os dias. Em meados de 2015, por exemplo, surgiu o agravante do feminicídio. E por quê? Por que surgiu esse agravante de cunho segregacionista, sendo que todos nós, de acordo com a lei maior, somos iguais? Por que um determinado gênero necessita de mais proteção do que o outro, se todos os números do IPEA nos últimos 40 anos mostram que morrem muito mais homens do que mulheres? Nossa lei está cada dia mais sexista, segregacionista. E graças à patifaria feita com a nossa Constituição, muitas leis estão sendo feitas não com o intuito de proteger mulheres, mas o de fortalecer o poderio comunista na nossa sociedade, através de programas,
políticas, correntes, movimentos, ONGs, partidos e coligações que recebem rios e mais rios de dinheiro de corporações internacionais interessadas num único propósito, o de destruir o ideal cristão. Por causa da imputação de crimes sobre todos os homens da sociedade e graças a essa cultura do ressentimento, não de mulheres honestas e trabalhadoras, mas sim de militantes feministas que são, por exemplo, instaurados vagões de trem só para mulheres por todo o país. São criadas políticas de segurança que, em vez de protegerem todos os indivíduos ao mesmo tempo, fingem que, na verdade, defender um só gênero. Isso mesmo, fingem. Ou vocês acham que as políticas de segurança pública a favor das mulheres estão realmente funcionando? São todas bolhas de sabão que comem rios e mais rios de dinheiro público só para não permitirem que as armas de fogo estejam nas mãos das pessoas de bem. É a desmoralização total, é o desprezo pela vida humana e o amor ao poder centralizador. Vivemos num clima totalmente comunista. Portanto, todos esses conceitos precisam ser revistos antes que apareça de novo mais um metido especialista na grande mídia, arrotando ares infinitos de superioridade, dizendo que sim, o crime hediondo cometido pelo anestesista geral é sim fruto da culpa de uma sociedade inteira que supostamente cultua o machismo estrutural. Não, isso não é verdade. O crime nada tem a ver com a cultura, mas sim com a índole do próprio criminoso. Se esses especialistas, repletos de juridiquês, parassem de dar ouvidos às referências estúpidas de suas universidades, como picaretas a nível de Jean-Jacques Rousseau, saberiam muito bem que, por exemplo, não é o meio que modifica o homem. Isso porque, se assim fossem, todos os que nascem numa favela, por exemplo, por estarem num ambiente marginalizado e costumeiramente mais violento, deveriam ser bandidos periculosos, traficantes e assassinos, o que na verdade não são. A maior parte dos moradores das favelas são pessoas honestas, trabalhadores de bem e que nada tem a ver com o crime e a bandidagem. Aprenda, militante idiota. O que fez o médico estuprar uma grávida não foi sua característica fruto de uma sociedade heteronormativa. Foi, na verdade, a sua índole má, de criminoso e vagabundo, sem empatia humana alguma. Assim como vocês. Sim, vocês podem se encaixar nesse nível tão vil porque estão usando de um crime cometido contra uma pessoa inocente para usarem de palanque político e ideológico e também favorecerem a pauta do aborto em todo o país. Vocês se esquivam, mas são tão canalhas quanto esse médico estuprador. E voltando ao assunto da medicalização total da sociedade, por que é que dentro dos institutos médicos não há esquemas de segurança montados para fiscalizar e monitorar as ações dos médicos, assim como já é monitorado o papel dos policiais, cujos são obrigados, já em vários lugares do país, a portarem câmeras em seus uniformes? Será que realmente seria uma quebra de sigilo, de privacidade dos profissionais da saúde e dos seus pacientes? Será que todo pai, toda mãe devem ter total confiança ao deixar um filho ou uma filha dentro de 4 paredes, sozinho ou sozinha com um suposto estranho? Será mesmo que todo médico, por ter estudado mais, ele se encontra moralmente numa posição superior aos demais profissionais? Por que os nossos especialistas não falam a respeito disso? Porque só estão interessados em defender pautas ideológicas. Chega de militância, gente. Chega de esculhambação com a vida inocente. Nós precisamos valorizar a vida em primeiro lugar. O caso envolvendo o estupro do médico anestesista contra a mulher grávida poderia muito bem ter sido evitado. Acontece que, por vivermos num país onde é melhor tentar consertar em vez de prevenir, todos se tornam vítimas e ficam obrigados a carregar marcas de violência da impunidade jurídica. Enquanto isso não parar de acontecer, as pessoas de bem continuarão sendo vítimas de bandidos e estupradores todos os dias neste país. Nós temos que valorizar a vida em primeiro lugar.